corpo no cemitério. Há cerca de 30 anos eu trabalhava como segurança em um cemitério em uma área menos privilegiada da cidade. O local não era conhecido por ser particularmente tranquilo, então a presença de um segurança 24 horas por dia era uma necessidade. O que mais acontecia ali não era exatamente o sobrenatural, mas algo bem real. Pessoas invadindo o cemitério para pichar as lápides, vandalizar, ou até mesmo, em casos mais perturbadores, tentar desenterrar túmulos. O turno noturno era de longe o pior. Eu, felizmente, trabalhava na parte da tarde, das 14 horas às 22 horas, então só passava algumas horas sozinho no início da noite, o que, na minha opinião, já era bastante inquietante. Naquele dia específico, meu chefe me alertou sobre movimentações estranhas no cemitério. Nos últimos dias, várias pessoas haviam sido vistas rondando em horários aleatórios, como se estivessem planejando algo. Embora não tivéssemos certeza de quem eram ou do que estavam fazendo, eu fui instruído a ficar de olho. Não era algo incomum. Vândalos sempre apareciam e desapareciam, muitas vezes sem sequer deixar rastros, mas havia algo de diferente nesse grupo. O comportamento era menos o de jovens fazendo travessuras e mais o de alguém com um objetivo definido. O dia passou sem grandes eventos. Durante a tarde, tudo estava tranquilo, como de costume. Fiz as minhas rondas de carrinho de golfe, conferi as lápides, limpei o lixo que os visitantes deixaram para trás e conversei brevemente com os funcionários que saíam à medida que o turno deles acabava. Por volta das 18 horas, o cemitério estava praticamente deserto e eu fiquei sozinho para cuidar do lugar. À medida que a noite avançava, a atmosfera começava a mudar. Não era incomum que o ambiente ficasse mais pesado à noite, mas naquela noite havia algo diferente no ar. O vento soprava com força, uivando entre as árvores e sacudindo as folhas secas pelo chão do cemitério, criando um som que poderia facilmente ser confundido com passos. Entre 18 horas e 20 horas, percorri o cemitério em meu carrinho de golfe, passando pelas áreas mais afastadas, onde as lápides mais antigas ficavam, e checando qualquer sinal de atividade suspeita. No entanto, tudo parecia em ordem. Às vezes, ouvia um som distante, o farfalhar de uma árvore ou o som abafado de um animal passando, mas nada que indicasse algo além do comum. Por volta das 21 horas, decidi estacionar o carrinho perto do portão da frente. Gostava de passar os minutos finais do meu turno ali, com a sensação de que minha responsabilidade estava terminando e que logo poderia voltar para casa. Foi então que ouvi um som agudo que ecoou pelo campo, como se algo tivesse se quebrado ou sido arrastado pelo chão. Imediatamente, me virei na direção do som, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa com clareza. O cemitério não tinha iluminação suficiente, o que contribuía para que a noite parecesse ainda mais assustadora. Acendi os faróis do carrinho e segui na direção do som. À medida que me aproximava, comecei a perceber figuras se movendo ao longe, entre as lápides. Não era uma, mas 3 pessoas, pelo que pude distinguir àquela distância. Minha primeira reação foi pensar que eram vândalos ou adolescentes causando algum tipo de problema. Isso, infelizmente, era muito comum. Continuei me aproximando, mas algo me incomodava profundamente. O comportamento dessas pessoas era diferente. 2 deles começaram a correr assim que notaram minha aproximação, desaparecendo na escuridão, mas um deles ficou para trás, segurando o que parecia ser uma pá. Meu coração disparou. Algo estava muito errado. Desci do carrinho e comecei a caminhar em direção à figura que restava. A pessoa me encarava, imóvel, como se estivesse decidindo o que fazer. De repente, percebi que havia mais do que apenas vandalismo acontecendo ali. O ar ao redor parecia pesado, carregado com uma tensão sinistra. Quando me aproximei, notei o motivo de sua hesitação. O homem estava parado ao lado de uma cova aberta. Ele estava enterrando alguma coisa. A mente, ainda processando o que estava acontecendo, demorou alguns segundos para entender a gravidade da situação. Antes que eu pudesse reagir, ele largou a pá no chão e começou a correr, sumindo na escuridão como os outros. Fiquei congelado por um momento, sem saber o que fazer. Meu instinto me dizia para fugir, mas meu dever como segurança me impediu de abandonar o local. No entanto, assim que olhei para o carrinho de golfe para voltar à segurança do prédio principal, percebi que os pneus traseiros haviam sido furados, eles haviam sabotado o carrinho. Era um detalhe pequeno, mas que mostrava claramente que aquele não era um ato impulsivo de vandalismo. Eles estavam preparados. Minha mente disparou. Corri o mais rápido que pude até o prédio principal.
o coração martelando no peito. Ao chegar, fechei a porta rapidamente e peguei o telefone para ligar para a polícia. Minhas mãos tremiam enquanto descrevia o que havia visto. 3 pessoas, uma pá, uma cova recém-aberta. Algo estava enterrado ali. A atendente me garantiu que uma viatura estava a caminho, mas aqueles minutos de espera pareceram horas. Finalmente, a polícia chegou e fez uma busca completa pelo cemitério. Eles encontraram a cova que eu havia visto e confirmaram o que eu já temia. Havia um corpo enterrado ali, recém-colocado no meio das outras lápides. O mais perturbador, porém, foi o que descobriram depois. O homem havia sido morto em um tiroteio. Não era apenas um assassinato aleatório, havia algo mais profundo e sombrio acontecendo. Aqueles que tentaram enterrar o corpo claramente sabiam o que estavam fazendo, escolhendo um lugar onde ninguém desconfiaria. No meio de um cemitério, entre outros túmulos, o corpo de um homem assassinado se misturaria facilmente, sem levantar suspeitas imediatas. Apesar de todo o esforço da polícia, nenhum dos 3 foi encontrado ou identificado. Eles desapareceram na noite, deixando para trás apenas o corpo e a sensação perturbadora de que naquele cemitério coisas mais obscuras estavam em jogo do que simples vandalismo. Depois daquele dia, eu nunca mais olhei para o cemitério da mesma forma. Cada sombra, cada sussurro do vento me fazia lembrar que o que aconteceu naquela noite poderia facilmente ter se repetido sem que ninguém percebesse. Eu saí daquele emprego pouco tempo depois, mas ainda lembro com nitidez de cada detalhe da noite em que encontrei o corpo no cemitério. O homem no cemitério. Trabalhar em um cemitério nunca foi o tipo de emprego que as pessoas sonham em ter, mas para mim era uma forma de sustento. Eu havia começado há cerca de um ano como vigia noturno em um pequeno cemitério na periferia da cidade. Apesar do que muitos pensariam, eu não tinha medo de fantasmas ou de qualquer coisa do tipo. Meu maior desafio no trabalho era lidar com o tédio. Nas primeiras semanas, confesso que odiava o emprego. Passar as noites sozinho, observando as câmeras de segurança em busca de algo que nunca acontecia, era cansativo. Minha única interação era com meu chefe, que sempre dizia: se algo acontecer, ligue para a polícia e deixe que eles cuidem disso. Eu nunca esperava que algo realmente acontecesse, mas naquela noite de segunda-feira, minha perspectiva mudaria para sempre. Era uma noite fria de inverno e o vento cortava o ar com um assobio suave. Eu tomei meu turno noturno como de costume, carregando uma xícara de café forte para me manter acordado. O turno começava às 23 horas e se estendia até o amanhecer, por volta das 6 horas. Nos primeiros minutos, como sempre, comecei a vasculhar as câmeras de segurança. Eram 6 monitores ao todo, cobrindo várias áreas do cemitério. Os portões principais, a área das lápides mais antigas, os mausoléus ao fundo e a sala de velório abandonada, que ficava bem ao lado da minha sala de segurança. Por volta da meia-noite, a monotonia começou a me vencer. Entre mexer no celular e o café já morno, percebi que o cansaço estava se acumulando. O ambiente estava quieto, como sempre. Nada parecia fora do normal. A 1 hora, não consegui mais resistir ao sono e, sem perceber, acabei cochilando. Meu corpo cedeu à fadiga. No entanto, cerca de 20 minutos depois, fui despertado de forma abrupta por um som metálico, alto e perturbador. Era como se algo estivesse rangendo do lado de fora, como uma porta ou portão sendo empurrado. Olhei para os monitores com um pulo no coração. Uma sensação gelada percorreu minha espinha. A primeira coisa que notei foi que a porta da minha sala de segurança estava entreaberta, balançando suavemente com o vento que vinha de fora. Meu estômago se apertou. Lembro-me de ter fechado aquela porta. Sempre a trancava. Quem ou o que poderia ter aberto? Levantei-me cautelosamente, sentindo cada batida do meu coração ecoar no peito. Caminhei até a porta e, quando a fechei, dei uma olhada rápida no lado de fora, mas não vi ninguém. O silêncio do cemitério era quase ensurdecedor. Tranquei a porta com firmeza, mas algo não parecia certo. Voltei para as câmeras de segurança e, alguns minutos depois, notei algo que me fez gelar de vez. Uma figura se movia lentamente entre as lápides. Um homem. Ele andava pelo cemitério como se estivesse à procura de algo ou alguém. Seu andar era hesitante,
como se estivesse perdido ou desorientado. O suor começou a escorrer pela minha testa. Quem estaria andando no cemitério àquela hora? E por que parecia tão deslocado? Puxei meu telefone rapidamente e liguei para a polícia. A voz da atendente me acalmou um pouco, e enquanto descrevia o que estava vendo, notei algo ainda mais estranho. O homem parou de andar e ficou imóvel por um instante, de costas para a câmera, como se estivesse pensando no próximo movimento. Então, de repente, ele começou a correr. Meu coração quase saltou pela boca. Ele corria com uma velocidade surpreendente, desaparecendo das câmeras que cobriam o centro do cemitério. Tentei acompanhar seus movimentos, alternando entre os monitores, mas ele parecia estar fora de alcance. Até que em um dos monitores, vi algo que me fez travar completamente. Ele estava do lado de fora do prédio onde eu estava, bem de frente para a câmera que cobria a entrada principal. A câmera capturou cada detalhe. Seu rosto estava coberto por uma sombra, mas eu conseguia distinguir olhos vazios fixos diretamente na lente. Ele sabia onde eu estava. Comecei a suar frio. Antes que eu pudesse reagir, ouvi um som que parecia vir de dentro da minha cabeça, mas estava claro. Você pode me ajudar? A voz era calma, quase suave, mas completamente perturbadora. Eu me levantei da cadeira, assustado, e ouvi passos do lado de fora. O som de algo molhado e pesado. Ele estava ali, do outro lado da porta. Bateu 1, 2, 3 vezes. Minha respiração estava rápida e descontrolada. Olhei freneticamente para as câmeras. Ele havia desaparecido, como se tivesse evaporado no ar. Corri para a janela pequena da sala de segurança e olhei para fora. Nada. O cemitério estava vazio e silencioso, como sempre. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Sabia o que tinha visto. Alguma coisa estava errada, terrivelmente errada. Finalmente, a polícia chegou. 2 viaturas se aproximaram devagar e os oficiais fizeram uma busca completa no local. Não encontraram ninguém. Nada além de pegadas, marcadas na terra úmida e nas pedras entre as lápides. As pegadas seguiam por várias direções, mas desapareciam subitamente, como se o homem tivesse sido levado pelo vento. Os policiais verificaram as gravações das câmeras e confirmaram que realmente viram o homem correndo pelo cemitério, mas isso só deixou a situação ainda mais estranha. Depois daquela noite, minha vida no cemitério nunca mais foi a mesma. Continuei trabalhando, mas algo havia mudado dentro de mim. Eu não conseguia relaxar. Cada estalo, cada sussurro do vento me fazia lembrar daquela figura que caminhava silenciosamente entre as lápides. Mesmo com a porta trancada, eu sentia que não estava sozinho. Havia algo ou alguém que ainda estava lá fora, observando, esperando o momento certo para se aproximar novamente. As noites se arrastaram e eu percebi que não era o único. Conversei com antigos funcionários, com coveiros que haviam trabalhado ali por décadas, e descobri que a história do homem no cemitério não era nova. Aparecia a cada poucos anos, sempre para os vigias noturnos, sempre como uma presença que surgia e desaparecia sem deixar rastros. Ninguém sabia quem ele era, ou por que fazia aquilo, mas uma coisa era certa, ele estava procurando por algo. E talvez em uma noite futura ele voltaria para encontrar o que estava buscando. O morador do cemitério. Explorar lugares abandonados era uma das nossas formas preferidas de passar o tempo. Eu e meus amigos sempre procurávamos por novas aventuras, sempre buscando o próximo lugar que nos fizesse sentir um frio na espinha. Já tínhamos explorado fábricas abandonadas, mansões caindo aos pedaços e até ruínas de antigas construções esquecidas pela cidade. Mas nada se comparava ao que estávamos prestes a vivenciar naquela sexta-feira. O que começaria como mais uma de nossas aventuras noturnas, terminaria se tornando uma das experiências mais aterrorizantes das nossas vidas. Era uma noite fria, o vento uivava suavemente pelas ruas e nós estávamos sem planos. Já havíamos tentado alguns lugares, mas, por algum motivo, aquela noite estava estranhamente quieta. Foi então que Dan sugeriu algo diferente: explorar um cemitério. Ele disse que havia um cemitério antigo perto da casa dele, um lugar que ele tinha visto de passagem, mas nunca havia explorado. No começo a ideia pareceu boba, até para os nossos padrões. Afinal, cemitérios eram para os mortos, e que emoção poderíamos encontrar lá?
Mas sem nada melhor para fazer, acabamos aceitando a ideia. E assim começou nossa jornada. Chegamos ao cemitério por volta das 11 horas da noite. As luzes da rua não chegavam até lá, e a única iluminação vinha de algumas lâmpadas fracas espalhadas ao redor do local. O vento balançava levemente as árvores, e as sombras das lápides dançavam no chão. Não havia ninguém por perto, e o silêncio era quase sufocante. A entrada principal estava trancada, mas não foi difícil encontrar um ponto na cerca de madeira onde poderíamos pular. A madeira estava velha, parcialmente apodrecida, e havia um buraco grande o suficiente para nós passarmos. Pulamos para dentro um por um, sem pensar muito nas consequências. Caminhamos em silêncio pelas primeiras fileiras de lápides. O lugar tinha um ar pesado, como se estivéssemos invadindo um espaço sagrado. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som ocasional de nossas respirações e do farfalhar das folhas secas sob nossos pés. O vento uivava e as árvores acima de nós balançavam com um som quase fantasmagórico. Após caminhar por cerca de 10 a 15 lápides, Dan parou abruptamente. Ele olhava fixamente para algo ao longe. Quando seguimos seu olhar, também vimos. Havia uma figura imóvel ao lado de uma lápide, à distância. No primeiro momento, pensamos que era um dos trabalhadores do cemitério ou talvez um zelador, fazendo uma ronda noturna, mas era muito tarde para isso. Ficamos paralisados, sem saber o que fazer. O homem não se moveu por alguns instantes, mas de repente começou a caminhar em nossa direção. Seu andar era lento, mas decidido. Ele parou a alguns metros de nós e, com uma voz rouca, perguntou: "O que vocês estão fazendo aqui?" Dan, que geralmente era o mais destemido do grupo, estava claramente nervoso. Ele tentou explicar com a voz trêmula que estávamos apenas explorando, que não queríamos causar problemas. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, nos observando com um olhar penetrante, quase como se pudesse ver além de nossa pele. Então disse com um tom grave: "Vocês precisam ir embora daqui, agora." Ele se virou e começou a caminhar na nossa frente, como se fosse nos guiar para fora do cemitério. Nós o seguimos, mas algo estava muito errado. A cada passo que ele dava, ficava mais evidente que aquele homem não era o zelador ou qualquer outra pessoa que deveria estar ali. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, como se ele não tivesse um lar, ou pior, como se tivesse saído de um lugar ainda mais tenebroso. Enquanto caminhávamos, uma sensação de desconforto começou a crescer. Cada vez que o homem passava por debaixo de uma lâmpada, a luz revelava algo perturbador. Ele tinha um andar desajeitado, como se estivesse machucado, e suas mãos tremiam levemente. Suas roupas estavam em frangalhos, pendendo em fiapos sujos que pareciam ter sido rasgados por algo ou alguém. Foi então que notamos algo ainda mais perturbador. Quando ele finalmente passou sob uma das lâmpadas mais fortes, vimos o seu rosto. Seu olhar era insano. Os olhos arregalados e cheios de raiva, e sua pele estava pálida, quase cadavérica. Havia algo nele que não parecia certo, algo quase sobrenatural. O frio no ar se intensificou e o som do vento ficou mais alto, como se o cemitério estivesse ganhando vida ao nosso redor. De repente, ele parou de andar e se virou para nós. Seu rosto, antes apenas desconfortável de se olhar, agora estava completamente transformado por uma expressão de ódio. Com uma voz que soava como um sussurro furioso, ele gritou: "Venham aqui!" O pânico tomou conta de todos nós. Sem pensar, viramos e começamos a correr o mais rápido que podíamos. A sensação de terror era quase sufocante. Ouvíamos seus passos atrás de nós, mas não ousávamos olhar para trás. O medo nos impulsionava adiante, correndo pelas lápides, pulando por cima de túmulos, tentando encontrar a saída. Quando finalmente chegamos à cerca de madeira, pulamos sem hesitar, ouvindo o som dos passos dele ficando mais próximos. Enquanto escalávamos, ouvimos o som do homem batendo com raiva na cerca, como se estivesse frustrado por não poder nos alcançar. A madeira velha estalava sob seus golpes furiosos e sua respiração pesada e raivosa ecoava na noite. Conseguimos escapar, mas aquele momento ficou gravado em nossas mentes para sempre. Ficamos parados na rua, ofegantes, olhando para o cemitério escuro. Não falamos nada por alguns minutos. Não havia o que dizer. Todos estávamos aterrorizados demais para processar o que acabara de acontecer. Depois daquela noite, nenhum de nós jamais voltou ao cemitério. E até hoje, quando me lembro daquele homem, a única coisa que consigo pensar é que ele não era um simples morador de rua. Havia algo de muito errado com ele.
Seja quem ou o que ele fosse, sua presença ainda assombra nossos pesadelos. O cemitério, dizem, ainda está lá, quieto, solitário e aparentemente inofensivo à luz do dia. Mas à noite, as sombras voltam a dançar entre as lápides, e se você prestar atenção, pode ouvir o som do vento, e talvez os passos de alguém que nunca deveria estar ali. In the shadows where silence grows, every heartbeat whispers low. I reach for you, but you slip away. In this dark twilight, I lose my way.